Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UFSC ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel, eu sou coordenador do curso de Ciência da Computação e sejam todos bem-vindos à Feira Virtual das Profissões da UFSC. Nossa dinâmica, então, eu vou apresentar o curso e depois nós vamos ter debates com professores, alunos e ex-alunos do curso. Então, um pouco da nossa história. O curso de Ciência da Computação foi criado em 1985. Então, o seu projeto começou no ano de 1984. O nosso curso é o terceiro do Rio Grande do Sul, atrás da Universidade Federal e da UPF. Nosso curso está completando 35 anos nesse ano e já formamos mais de 600 alunos.
Em 2014, a gente abriu uma nova oferta do curso na cidade de Bento Gonçalves, já são 6 anos do curso lá, e a primeira turma de formandos foi formada no início deste ano. Tá? Então, qual é o objeto de estudo do curso? Tá? Durante o curso, a gente trata a resolução de problemas complexos através do desenvolvimento de sistemas computacionais. O que o nosso aluno vai aprender e o que ele pode fazer? Vai aprender a aplicar diferentes métodos na construção de sistemas computacionais. Além disso, analisar, projetar e desenvolver diferentes sistemas, softwares, aplicações, aplicativos. Nosso curso é um campo multidisciplinar, então a gente se propõe sempre a trabalhar com as outras áreas. Tá? Vamos desenvolver alguns softwares para a gente, mas na maior parte do tempo a gente vai interagir. Então eu listei aqui algumas áreas que são que a gente troca informações e projetos na própria universidade e na cidade, envolvendo administração, biologia, bioinformática, medicina, as engenharias, contabilidade, educação, direito, projetos de simulação, redes sociais, arquiteturas, entre outros. Qual o campo de atuação dos nossos alunos e os alunos formados? Caxias do Sul possui um parque tecnológico grande, então tem um campo aberto nas empresas de desenvolvimento de software. Também na Serra, com empresas situadas em Farroupilha, em Bento Gonçalves, em Garibaldi, em Canela, em Gramado, em toda a área de atuação da UX, tem um conjunto muito grande de empresas de desenvolvimento de software. Os nossos alunos também são habilitados a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento nas empresas, em institutos de pesquisa, no setor público. Podemos atuar também como prestadores de serviço na área de tecnologia da informação. Temos muitos alunos e ex-alunos que trabalham com o sistema de gestão, que é um dos pilares da nossa região. Ponto forte do nosso curso é os alunos empreenderem o seu próprio negócio, e também com educação, seja educação no ensino superior, ensino médio, nas empresas. A ciência da computação, gente, ela é composta por diferentes áreas, algumas hoje muito em voga, como a inteligência artificial, a computação gráfica, um eixo muito grande do nosso curso é a programação de computadores, bancos de dados. Ensinamos também sobre sistemas operacionais, arquiteturas de computadores, engenharia de software, que é outra área muito em grande expansão. Temos conteúdos de matemática, computação teórica e redes de computadores. Diferenciais do nosso curso, que nós passamos por uma reforma curricular em 2018, após uma outra feita em 2017, nós temos projetos integradores que visam fazer a ligação entre as áreas que eu apresentei antes. O nosso curso se caracteriza por aulas práticas, fazendo toda a vinculação com os conhecimentos teóricos. Possuímos laboratórios de informática para atender os nossos alunos, tanto em Caxias do Sul quanto em Bento Gonçalves. Oferecemos diversos cursos de extensão que já estão inclusos na matrícula do aluno. Os nossos professores são qualificados, a sua grande parte com doutorado e muitos com mestrado. Muitos dos nossos professores atuam em projetos de pesquisa da universidade, atuam em programas de mestrado e doutorado, permitindo que os nossos alunos possam trabalhar com iniciação científica ou seguir a sua educação continuada fazendo o seu mestrado. Também disponibilizamos cursos de especialização. Atualmente temos o curso de Ciência de Dados na sua 2ª edição, o curso de Gerência de Projetos na 3ª edição. E, é claro, a gente conta com todo o apoio da UX nos seus diferentes programas, em que computação tem tudo a ver com startup, com parque tecnológico. Então, nós temos uma ligação muito forte com o TecnoUX, com o StartUX, com o programa de empreendedorismo. Esse programa, aliás, nasceu no curso de computação, lá no início dos anos 2000.
Temos um forte apoio aos alunos para fortalecer nas línguas estrangeiras e fazer intercâmbios através do programa UX Internacional. Sempre que a gente fala do curso e fala nas feiras, um ponto importante é a empregabilidade. Bom, gente, temos, apesar da crise, apesar da pandemia, a nossa área é uma área que tem vagas abertas em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves e nas demais cidades aqui da Serra. Há uma grande demanda por profissionais, programadores, desenvolvedores, analistas. Então, em geral, os alunos já no início do curso é ofertado para eles oportunidades de fazer iniciação científica com os professores. Há muita oferta de estágio, num primeiro momento em infraestrutura e suporte, num segundo momento já em programação. E na própria UX a gente disponibiliza algumas vagas de estágio para atuar junto ao laboratório de informática e a outros setores da universidade. No meio do curso, o aluno já está habilitado a se candidatar a vagas de programação de computadores. E na parte final, projetar diferentes softwares envolvidos. E a gente conta também com o programa UX Carreiras, na qual a universidade oferece e gerencia estágios e ofertas de emprego. Um pouco da nossa história também, gente. O curso tem 35 anos. Muitas das empresas de Caxias do Sul mais antigas possuem perto dessa idade, 30, 28, 32, 20 anos, e nós somos um grande propulsor lá no final dos anos 80, início dos anos 90, muitos dos nossos alunos iniciaram as suas empresas. Então, hoje eles são diretores e fundadores de empresas como Focus, Soft, Promob, Bitcom, Develcode. Na própria TI da UX, muitos dos nossos alunos formados trabalham lá e contribuem para o desenvolvimento de software da nossa instituição. Outros profissionais atuam como gerentes, supervisores em empresas como ML, Dell, própria UX e outras tantas empresas. Muitos de nós, acabamos virando professores, como é o meu caso, que é o caso do professor André Martinotto, que vai conversar aqui com a gente, é o caso da professora Karine, que está na live, que eu vi, e é o caso de tantos outros professores. Temos ex-alunos que atuam como professores em universidades federais, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Catarina, a Federal de Pelotas, a Fundação Universidade do Rio Grande, entre outras. Uma profissão muito em voga hoje em dia, e como eu falei antes que a gente tem um curso de ciência de dados para seguir a carreira de computação, alguns dos nossos alunos atuam na IBM, Marco Polo, Randon, Effective, entre tantas outras empresas. E também temos uma grande participação nossos alunos no mundo. Então, alguns alunos trabalham no Brasil espalhados em empresas como a Google, IBM, Microsoft, na Globo.com, no Serpo. Atuam em governos municipal, estadual e federal, em diferentes esferas ligadas à computação e à tecnologia da informação. Temos alunos que atuam em empresas no exterior, algumas empresas famosas como a Google, Booking, Facebook, Red, entre outros. Contar um pouco onde os nossos alunos se encontram. Além disso, gente, nós temos canais de comunicação, tem ali meu e-mail, daniel.notari@ux.br, vocês podem enviar qualquer dúvida, pergunta, ou vocês podem interagir com a gente pelas redes sociais. E o último link ali é a nossa página do curso no site da UX. Então, após essa apresentação inicial, gente, nós vamos estabelecer um debate agora, tá? Eu vou mediar o debate e temos como convidados o professor André Martinotto, o Felipe Mioto, que é nosso aluno egresso da primeira turma de Bento Gonçalves, e o aluno Yuri, que atualmente está no curso. Então, eu quero inicialmente pedir que eles se apresentem. Martinotto, Felipe e Yuri, pode ser nessa ordem. Primeiro se apresentem, contem um pouco o que fazem. Bom, boa tarde. Então, como o Daniel comentou, meu nome é André Martinotto. Eu sou professor da Universidade de Caxias do Sul há 15 anos já, né? Eu fui aluno da Universidade de Caxias do Sul, eu
Entrei no curso em 1996 e eu fiz toda a minha graduação na UX. Eu acabei sendo bolsista de iniciação científica, o que acabou me levando a gostar da carreira acadêmica, né? E aí eu acabei optando ao final do curso em fazer um mestrado. E eu acabei indo para a URGS, aí então eu fiz meu mestrado em ciência da computação. Eu terminei o mestrado, foi no ano de 2004, e nesse mesmo período, após terminar o mestrado, eu voltei para a universidade dando aula no curso de ciência da computação. Em 2008, eu acabei então começando meu doutorado. Eu acabei fazendo o doutorado, como o Daniel comentou, numa área afim, né, correlacionada, que foi em engenharia. Então, meu doutorado é na área de engenharia, também na URGS. E eu acabei, então, o doutorado em 2013. E atualmente eu atuo, além como professor, eu trabalho bastante com desenvolvimento de pesquisa vinculado à área de engenharia. Basicamente, eu trabalho muito com simulação computacional, né? Então, a minha área de atuação hoje é vinculado, em relação à pesquisa, né, é simulação de novos materiais através, então, de simulação computacional. Acho que seria mais isso, né? Depois eu fico aberto a perguntas, né? Então, deixo para o Yuri. Felipe. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu iniciei na UX no ano de 2012, comecei fazendo sistemas de informação. Depois de uns 2 anos fazendo, mais ou menos, o curso eu fazia aqui em Bento, no caso, comecei fazendo aqui em Bento. Aí o curso de ciência acabou vindo para Bento, e eu acabei me encontrando melhor no curso de ciência, e eu acabei mudando de curso, depois de 2 anos tendo iniciado sistemas. Acabei me encontrando melhor no curso. Durante esse tempo eu me formei, então comecei em 2012, 2014 eu comecei em ciência, em 2019 eu me formei então aqui na primeira turma, aqui em Bento, no caso, a primeira turma que se formou no campo do CARV, no caso. Então, basicamente, essa foi minha trajetória na UX. E hoje eu trabalho como analista de suporte numa empresa aqui de Bento, uma empresa que faz ERP, focado em e-commerce. E eu estou há 2 anos nessa empresa e o curso teve me ajudou bastante a ter ingressado no mercado de trabalho, justamente pelo que eu consegui aprender durante a faculdade, né? Então, é basicamente isso, uma introdução. Yuri. Então, boa tarde. Meu nome é Yuri, tá? Bom, eu estou no curso de Ciência da Computação desde 2018, não, 2017, perdão, então estou há 3 anos já no curso. Eu não sou de Caxias, tá? Eu faço no campus de Caxias. Vim de uma cidade bem longe daqui, bem pequena, tá? Por causa que eu tinha vontade. E, né, quando eu cheguei na UX pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, tá? Não só com o campus em si, que era uma coisa bem interessante, como quando eu tive as minhas primeiras aulas, tá? Que foram, assim, maravilhosas, tá? A infraestrutura da UX, né, as salas, isso me deixou, né, com mais vontade ainda de continuar. Então, eu estou quase, né, no final do curso já, né, com mais ou menos 70% do curso concluído, né, e até hoje eu nunca deixei de perder esse interesse, né, porque às vezes a gente pode acabar, né, começando um curso e perdendo interesse. Eu nunca aconteceu isso comigo aqui na UX, né, com as aulas, né, com os projetos. Eu me sinto desafiado o tempo inteiro. Bom, gente, o que eu quero saber agora de vocês é o que motivou vocês a escolherem ciência da computação. Aí eu me lembro que quando eu cursava a 8ª série, lá em 1988, eu fui apresentado a uma linguagem de programação chamada BASIC. Então, eu muito cedo, lá com 13 anos, me despertou interesse, depois eu fiz cursos e acabei escolhendo o curso na época. Então, queria que vocês contassem um pouco também, voltando um pouco no tempo, o que contribuiu para escolher a área de computação. Martinotto? Bom, a minha história é um pouquinho diferente, assim, eu não tinha nenhum contato com computação, programação até
iniciar o curso de ciência da computação. O que me chamou a atenção realmente foi meu interesse pela área de exatas. Eu sempre gostei muito de matemática, física, gostava muito de química também, e particularmente eu gostava de tecnologia na época, mas nunca tinha programado computador. E aí então eu acabei optando por fazer ciência da computação, e aí eu entrei no curso e acabei então aprendendo a programar computador, né? Então isso é uma coisa que realmente acabou me interessando muito. E, bom, aí o curso, então, tornou-se algo totalmente atrativo para mim. Vinculava a matemática, que eu gosto muito, né? E com a área de programação de computadores, que é a área que eu atuo até hoje, que, como professor, né? Hoje, como professor, basicamente, eu gosto muito da parte de fundamentos também de computação. E, enfim, o curso de ciência da computação ele tornou-se bastante atrativo por ser da área das áreas que me interessavam, que eu gosto de atuar, que eu gosto de aprender. Então, o meu início foi mais pelo gosto pela área de exatas mesmo, não tanto pela computação, que eu não tinha conhecimento ainda. Eu fui tendo esse conhecimento ao longo do curso, né? Então, não. Felipe? Bom, eu comecei o curso, basicamente, antes de eu começar, o meu irmão, ele fazia sistemas de informação aqui em Bento. Então, basicamente, eu fui seduzido por ele, pela área, né? Antes de entrar na faculdade, eu tinha um vago conhecimento sobre programação, programava basicamente no Visual, né? Aquele português estruturado, né? Mas é aquela história, o cara sabe programar daquele jeito, né? O cara não tem um professor ali te explicando, então tu aprende meio que nas coxas, digamos assim, né? Então eu acabei entrando na área por incentivo do meu irmão, e quando eu entrei em sistemas eu não gostei porque eu achei muita gestão. Tipo, tinha um pouquinho de informática, de computação, mas o foco mesmo era gestão, então eu não tava gostando muito. Daí eu acabei, quando eu migrei para ciência mesmo, em 2014, foi quando eu me encontrei de fato, né? Porque foca em programação, eu consegui ter esse foco que eu queria, né? E também a questão ali do fundamento, né? Que foi uma questão, um aspecto da área que eu acabei conhecendo durante o curso, que antes eu não conhecia, e acabei me fascinando, assim, pela natureza do assunto, né, que o fundamento da computação, ele justamente é o foco do curso de ciência da computação, é o diferencial, assim, né, o que te faz um bacharel em ciência da computação é o fundamento, no caso. Então, isso foi o que me cativou, assim, do início ao fim do curso, foi basicamente isso aí, tanto o meu TCC também foi focado no fundamento mesmo, então eu tive essa oportunidade de ter concluído assim o curso fazendo algo que eu gostava mesmo. Então a experiência do curso inteiro assim foi algo totalmente positivo para mim. Yuri? Bom, como eu comecei a faculdade assim, com 18 anos, então eu caí do ensino médio de paraquedas direto na universidade, e aí eu sempre tive uma afinidade, né, com computadores, né, acho que todo jovem, né, gosta de jogos, de computador, enfim, de computação, né, então eu pesquisava, né, o que era, né, que profissão, né, que curso que eu tinha que fazer da faculdade para poder fazer isso, né, trabalhar com computador, tá? E então eu encontrei ciência da computação, né, quando eu pesquisei mais a fundo, né, eu percebi que era aquilo que eu queria, né, que era exatamente aquilo. Eu gostava de lógica, tá? Eu gosto, como eu falei anteriormente, eu gosto de ser desafiado, então tem bastante desafio, bastante problema, bastante lugar para trabalhar, né, o salário também é bom, tá? Mas não é só por isso, é porque eu gosto, tá? Eu gosto de computação, eu gosto de ser desafiado, né? Gosto de resolver problemas de lógica e de matemática, como o professor Martinotto falou, tá? Então foi isso que me levou, né, na direção do curso de Ciência da Computação. Bom, gente, o nosso próximo tema tem a ver com carreira.
muitos dos alunos, futuros alunos que estão aqui nos ouvindo, têm interesse na área, então eu acho que é importante a gente conversar um pouco de carreira, sobre planejamento de carreira, sobre escolhas. Eu me lembro, o Yuri falou com 18, né? Eu caí na universidade com 16. Naquela época ainda era possível isso acontecer. E eu não tinha a menor noção de onde eu estava, né? Fui ter noção, tive aula aqui com o Cadinho, com outros professores que estão aqui, eu não tinha muita noção. Fui ter noção lá com 20 anos, acho, de onde eu estava. Fui trabalhar numa empresa de software house, mas o que verdadeiramente eu acho que definiu a minha carreira foi quando eu fui convidado a ser bolsista de iniciação científica, que nem o Martinotto falou ali antes. Então, ao ser bolsista nos 2 últimos anos de curso, me possibilitou também conhecer a universidade de uma outra maneira, não só vindo para as aulas. Aí eu fui apresentado ao mestrado e daí eu segui, fiz o mestrado e aí eu virei professor. Então, a minha carreira, e hoje estou há 20 anos, né, aqui na universidade. Então, como carreira, não posso dizer que eu tive um grande planejamento assim, as coisas foram meio que acontecendo e as decisões foram tomadas à medida que as oportunidades se abriram. Então, a minha pergunta para vocês é como é que vocês fizeram um gerenciamento de carreira, vocês fizeram um planejamento, enfim, Martinotto? Bom, a minha história é muito parecida com o Daniel, né? Então, eu não tive um planejamento, eu não segui muito à risca um planejamento. Eu entrei no curso de Ciência da Computação e eu acho que já foi no primeiro, segundo ano, eu comecei a participar de um projeto de pesquisa como bolsista de iniciação científica. Na época eu trabalhava com uma pesquisadora chamada Diana Domingues e eu trabalhava então com a área de computação gráfica. E eu acabei me interessando muito por essa área acadêmica. Aí, mais adiante, mais perto do final do curso, eu fui trabalhar num outro projeto de iniciação científica com o professor Daniel, ele era meu orientador, junto com a professora Helena, né? E aí, então, eu sempre tive interesse por essa área de pesquisa. A partir desse meu interesse, eu acabei, então, optando ao final do curso por fazer um mestrado. Então, a oportunidade, então, que a UX me deu de participar como iniciação científica acabou abrindo portas para mim a fazer um mestrado e, posteriormente, um doutorado. Eu acabei, então, depois, meu trabalho de conclusão aí, então, eu já fiz com o Cadinho, né, que tá, então, como o Daniel falou, tá na live, e ali eu acabei, então, entrando para o mundo da programação paralela e distribuída. E aí eu acabei optando por seguir fazendo um mestrado nessa área e, posteriormente, o doutorado também relacionado com isso. Mas eu não tive um planejamento. Como o Daniel comentou, foi basicamente as coisas foram acontecendo e eu fui tomando algumas escolhas. Eu percebi que eu gostava da área acadêmica e então eu acabei planejando minha carreira dessa forma. Quando eu terminei meu mestrado, então eu acabei sendo professor, me tornando professor, acabei gostando também de atuar como professor e aí então eu acabei seguindo para um doutorado e atualmente atuo no que eu realmente gosto, que é ministrar, então, ser professor e atuar, então, na área de pesquisa. Yuri? Ou não, Felipe? Não, pode ser. Vai lá, Felipe. Posso ir? Sim. Eu também fui meio que na do Martinotto ali, eu não tive um planejamento em si. Durante uma boa parte do curso, eu só estudei, né? Tive essa oportunidade. E depois de um certo tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa de sistemas como programador. Fiquei alguns meses lá. Mas, basicamente, sempre voltado para o mercado de trabalho, né? Infelizmente, eu não foquei, na época, em iniciação científica, nessa parte de pesquisa mesmo. Hoje, vendo com a cabeça que eu tenho hoje, eu talvez focaria mais, ou aproveitaria, né, essa oportunidade que a UX dá para a gente, né, para os alunos, de explorar um pouco mais essa área. Mas, na época, eu acabei não indo por esse lado, e, basicamente,
enquanto ia fazendo o curso, iam aparecendo oportunidades de emprego, e conforme elas iam sendo ofertadas, eu ia entrando nas empresas. Eu fiquei numa empresa de software, que não falei, alguns meses, até entrar nessa empresa que eu estou hoje, estou há uns 2 anos, mais ou menos. Então, basicamente foi sempre voltado ao mercado de trabalho sem um planejamento, digamos assim, né? Então, basicamente foi dessa maneira ali. Yuri? Então, eu, pela minha vez, mais ou menos também estou indo pelo mesmo caminho do professor e do Felipe ali. Não tenho nada planejado, mas a quantidade de oportunidades que eu consigo, que eu encontro, é bem grande, tá? Então, atualmente, eu já trabalhei no terceiro, né, lá pelo quarto semestre, já, final do terceiro, quarto semestre, eu já consegui, né, por causa do meu curso, um estágio na área de suporte de um sistema RP de uma empresa, né? Hoje em dia, eu vou estar numa startup aqui da UX mesmo, né, trabalhando com desenvolvimento web, né, mas eu não tenho nada planejado, então eu não sei o que me espera, tá? Assim como, né, eu consigo várias oportunidades de emprego, né, quem sabe, como os professores falaram ali, né, uma bolsa de pesquisa, alguma coisa assim, possa me levar para outro lado. Oportunidade, né, na minha opinião, não falta, tá? Eu nem terminei o meu curso ainda, né, e semestre passado eu quase tive a oportunidade de publicar um artigo com a orientação de uma professora numa disciplina de inteligência artificial, tá? E isso me deixou, né, bem motivado a querer fazer algo mais do que só trabalhar numa empresa, tá? Então, né, mesmo que eu não tenha terminado ainda, não tenho nada planejado, mas, assim, o mundo tá ali, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu me dedique, claro, né? Mas eu me vejo como programador, tá? Querendo ou não, por mais que eu venha trabalhar em qualquer área, eu me vejo criando, eu gosto de criar, como eu falei, eu gosto de ser desafiado, de fazer coisas difíceis. Aproveitando para reforçar, gente, já que o Yuri falou que ele está num projeto ali no TecnoUX, e o Felipe também, no futuro, se ele ou outros ex-alunos quiserem, a gente tem oportunidades de desenvolver projetos em conjunto com vocês ou com as empresas que vocês trabalham via TecnoUX, via StartUX, via transferência de tecnologia, consultoria, são possibilidades que aparecem. Tá? Próximo tema da gente tem a ver com habilidades e competências que vocês acham importante para um profissional de ciência da computação, não só habilidades e competências, mas também outras coisas que vocês acham importantes que o profissional de ciência da computação tenha ou tenha que desenvolver, tenha que buscar, enfim. Bom, eu acho que assim, que eu acho que a melhor característica que um profissional de informática tem que ter é gostar de ser desafiado, tá? Então, claro, é uma profissão que a gente precisa ter uma dedicação elevada, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, as coisas são muito rápidas na área de informática. A gente tem que gostar principalmente de aprender, tá? De estudar, então basicamente a gente tem que ficar se atualizando e gostar muito então de ser desafiado, de enfrentar problemas diferentes, tá? Particularmente eu gosto muito de pegar um problema de áreas diferentes e encontrar uma solução. Como o Yuri comentou antes, a nossa motivação é o desafio. Uma coisa que eu acho muito importante também para o profissional da área de informática, independente da área de atuação, é conseguir conversar com as outras áreas do conhecimento. Então, a gente atua muito com outros profissionais. Atualmente, por exemplo, eu trabalho com engenheiros, com físicos, mas muitos dos meus colegas trabalham com biólogos, alguns trabalham com o pessoal do direito. Então, nós temos que interagir muito com o pessoal das outras áreas. Isso tem algumas dificuldades, mas é extremamente interessante. Tá? Então, eu acho que as principais características mesmo que eu diria ter interesse em aprender coisas diferentes, tá?
não só na nossa área, isso é uma coisa também que eu acho muito legal, assim, então a gente, muitas vezes eu pego lá estudando coisas de física, né, então, de engenharia, então eu gostar do desafio e o aprender, tá, eu acho que é uma das principais coisas. A aptidão técnica é uma coisa que a gente adquire com a prática, né, então, muita do que a gente vai desenvolver da técnica de programação, do nosso raciocínio lógico, que é necessário na área, é uma questão de prática. Então, é uma área que exige bastante esforço extra-classe para quem faz uma graduação nessa área, né? Porque a gente só vai adquirir a prática na programação ou, enfim, outras áreas, realmente sentando e estudando. Eu não vejo outra forma de aprender um conteúdo. Tá? Então, e também fica a dica aí de ter um bom relacionamento e tentar com outras áreas do conhecimento, que é algo muito interessante. Tá? Então, abre muitas portas. Né? Então, não só no mundo acadêmico, né? No profissional também, temos muitas empresas na região que desenvolvem soluções para outras áreas, né? Então, isso é algo bem interessante. Felipe? Eu concordo com o que o Martinotto falou, que eu tenho uma outra palavra para definir uma habilidade que não seria uma habilidade, mas digamos, uma característica que seria a curiosidade. Talvez a curiosidade meio que se encontre com a questão da vontade de aprender, mas eu acho que se tu tem a curiosidade de estar sempre buscando entender como as coisas funcionam, né, como que uma coisa encaixa na outra, eu acho que isso aí é uma receita para o cara nunca parar de aprender, né, e acabar adquirindo conhecimentos que vão, no final ali, culminar num conhecimento que vai agregar na carreira da pessoa, né. Então, além da vontade de aprender, da vontade de ser desafiado, né, eu acho que tem também a questão da habilidade social, né, por mais que tu vai sentar na frente do computador, é importante tu ter a capacidade de ser social, da sociabilidade ali com as outras pessoas, que queira ou não, tu vai sempre ter essa necessidade de pelo menos expor tuas ideias ou se relacionar com colegas de trabalho, colegas de pesquisa. Então, acho que essa gama ali de características ela é bem importante, né? Curiosidade, a vontade de aprender, a vontade, a predisposição a gostar de ser desafiado, né? Então, acho que tudo isso junto num pacote aí, acho que é bem proveitoso para quem é da área, né? Yuri? Eu acho que talvez, né, como é que eu vou dizer? A vontade da pessoa de mudar, de não fazer a mesma coisa sempre. Porque na computação, quando vê amanhã, já inventaram, né, uma nova tecnologia que é boa, tá, que resolve o problema né, de forma mais eficiente que outra, que tu vai ter que mudar, tu vai ter que se adaptar. Então, né, a adaptabilidade, né, da pessoa de gostar, de mudar, de inovar, tá, de ter ideias inovadoras também, né, porque toda hora tem conteúdo novo, tem tecnologia nova que tu vai poder usar para, né, para criar alguma coisa nova, talvez melhor do que algo que já exista no mercado também. Então, né, mudar, não gostar de ficar, né, sair do seu quadrado, por assim dizer, tá? E, né, ser inovador, gostar de inovar sempre, de estar mudando e de não fazer, né, sempre a mesma coisa. Martinotto, o Alex aqui pelo chat, ele diz que as tuas aulas são 10% inspiração e 90% debuggar erros. Tá? Eu vou aproveitar um ponto que o Alex coloca também, que é a questão da criatividade. Tá? Um ponto eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, que é interessante a gente conseguir, o desafio que é nos proposto, a gente tem que conseguir abstrair e imaginar a solução. Tá? Então, desenvolver novas soluções, como vocês falaram, também exige a gente conseguir ver
o produto final e ser criativo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da criatividade que precisa na nossa área. Eu começo? Bom, assim, eu acho que a criatividade ela vem com a base de conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, não, a criatividade, claro, tem pessoas que têm maior aptidão para isso, mas a gente vai adquirindo conhecimento ao longo da nossa carreira e isso facilita a gente desenvolver novas soluções. Então, eu acho que muito do ser criativo está em estudar, em tentar acompanhar, vamos dizer assim, as tendências, o mercado, e criar uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento ela vai permitir a gente inovar. Então, eu não vejo uma coisa simplesmente, eu vou ter uma ideia. Não, essa ideia geralmente ela tem que estar, ela já está baseada no teu conhecimento prévio, né? Então, eu acho que para criar algo inovador, realmente a gente tem que criar uma boa base de fundamentação teórica e prática, né? E aí, assim, a partir disso, a gente consegue inovar na área. Tá? Então, sem esse conhecimento prévio, eu acho complicado. Felipe e Yuri, querem falar? Eu concordo, acho que a criatividade ela não vem assim do nada, né? Não tem como tu ser criativo sem, digamos assim, um background em vários assuntos, né? Então, acho que é bem pertinente o que o Martinotto falou, né? Então, tu tem que buscar conhecimentos em diversas áreas para tu, depois daquilo, juntar tudo e acabar criando uma solução criativa, né? Senão, sem isso fica meio difícil tu sair com alguma ideia que seja disruptiva, digamos assim, ou uma solução, pensar fora da caixa, digamos assim. Acho que é bem nessa questão de procurar conhecimento em diversas áreas, né? Yuri? E gostar de explorar, né, a computação. Tem uma grande, enorme comunidade, né, nos sites, né, nos fóruns, né, de coisas que às vezes as pessoas querem compartilhar. Então, né, também aquele dar uma pesquisada, gostar de saber se alguém está criando alguma coisa, né. A comunidade, né, da computação tem bastante essa parte da comunicação, que nem vocês falaram ali. Então, né, uma hora tu tem ali uma faísca, outra pessoa tem o gás, né, dá para fazer uma coisa bem, né, inovadora, né, e que podem resolver problemas juntas. Então, gostar de cooperar também na computação é bem bom. Bom, gente, nós já estamos chegando no final. Eu queria fazer um comentário final. O profissional de ciência da computação, ele tem, nas últimas 2 décadas, uma influência muito grande em revoluções e inovações que aconteceram ao redor do mundo. Então, na criação das diferentes redes sociais que hoje estão por aí, sempre teve um profissional da computação lá. Muitas dessas ferramentas começaram em universidades, o próprio Facebook, Instagram tiveram pessoas brasileiras na sua criação, tá? Enfim, tem diferentes soluções mundo afora que o profissional de computação atua. Então, tem um vínculo muito forte com criatividade, que a gente falou aqui, com inovação, com empreendedorismo, com propor novas coisas, tá? Então, eu já queria agradecer ao Martinotto, o Felipe e o Yuri, e vou deixar aberto para uma manifestação final de cada um. Martinotto? Bom, acho que eu sou um pouco suspeito, né, para falar sobre isso, né, mas é uma área, então, que eu recomendo a todos, né, é uma área muito interessante. A computação, como o Daniel comentou, uma coisa, vou dizer atual, né, mas que tem muita coisa ainda para ser feita, né, tem muitos problemas a serem resolvidos. Então, eu acho que vale a pena investir nessa área, tá? Independente da carreira que vocês pretendem, se for acadêmica ou for empreendedora, enfim, tá? E espero encontrá-los, né,
em alguma disciplina do curso, né? Então, no futuro breve, tá? Então, será um prazer encontrá-los. Felipe? Eu diria que a área da computação ela é interessante por si só, né? Não só, mesmo tirando o contexto que a gente vive hoje como humanidade, né? A computação por si só ela é uma área extremamente interessante, fascinante, eu diria. Mas se tu juntar com o cenário que a gente está vivendo, ela é muito promissora, extremamente assim, promissora, porque nada hoje é feito sem computação, sem tecnologia. E a gente tem a impressão de que a tecnologia ela está muito avançada. Tem impressão assim que, nossa, não tem como avançar, ou a gente atingiu, digamos, o ápice, assim, mas a gente está na adolescência tecnológica. A gente tem muita coisa para explorar ainda. Então, eu diria que, se não a área mais promissora que existe hoje, uma das mais, com certeza. Quem quiser seguir essa área, eu recomendo, assim, com certeza. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Yuri? Então, só ressaltando mais o que já foi dito, quem gosta, né, de ser desafiado, de ser testado, né, quem gosta de, vamos supor assim, uma aventura, né, uma coisa que tem que estar pensando, tem que estar, né, trabalhando nisso, né, para desenvolvendo, né, na maior parte do tempo, vai gostar, né, e é isso, como eles falaram, né, o mercado também, né, a área está em constante expansão, né, então tudo está migrando para a parte da computação, então sempre vai ter, né, conteúdo e a gente vai estar sempre precisando de mais gente também. Então, né, ali como o professor falou, né, tomara que a gente se veja em alguma disciplina ou em alguma monitoria também, que eu sou monitor de vez em quando, então pode ser que algum de vocês também me encontre na UX, pelo menos no próximo ano, tá, que eu pretendo me informar o mais rápido possível. Monitorias estão abertas as inscrições, Yuri, aproveitando. Então, gente, muito obrigado pela presença, Martinotto, Felipe, Yuri, pessoal que está nos assistindo no YouTube, os alunos do ensino médio, os professores do curso. Eu deixo como recado final, tá, gente? Numa situação normal, convidaria vocês para vir até a universidade para conhecer as nossas instalações. Então, no momento, qualquer dúvida que vocês tenham, tá, gente? Vocês me escrevam para daniel.notari@ux.br, a gente marca uma videoconferência para apresentar o curso, para apresentar a profissão, para explicar o currículo, as possibilidades de estudar na UX. Como eu apresentei lá no começo, uma universidade, ela apresenta muitas possibilidades além do curso de graduação, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, como o Felipe falou, o Martinotto teve, eu tive, de passar mais tempo na universidade, vocês vão conhecer o outro lado, não só das aulas, mas os projetos, conhecer os professores, como foi o nosso caso, né? Meu e do Martinotto, a gente acabou sendo convidado por pessoas que hoje são nossos colegas, a gente foi convidado para ser bolsista de iniciação científica, depois para fazer mestrado, depois para trabalhar junto com eles, né? Então, nossa carreira foi sendo construída assim. Tá? Então, eu deixo muito obrigado por todos que estão aqui nos assistindo e fiquem bem, tá, gente? Uma boa tarde a todos.